Olá, meus amigos, muito boa noite. Hoje, um sábado, né? Dia 6 de novembro, estamos aqui na nossa mesa redonda de Espiritismo e é com muita alegria, muita satisfação que estamos hoje aqui para transmitir mais uma live, né? Mais um programa para discutirmos e ampliarmos um pouco mais as ideias com base sempre na doutrina espírita. E antes de anunciarmos os nossos convidados e o nosso convidado especial de hoje, eu gostaria de dizer que esta live está sendo transmitida daqui da Web TV Espiritize para outros parceiros nossos, como a TV7 lá na Paraíba. Um abraço aos queridos amigos da Paraíba, CEDCC aqui na Bahia, em Serrinha. Um abraço a Genilson, querido amigo lá de Serrinha também. Sintonia Maior Play e Jornal Centelha Divina, aqui em Alagoinhas, na Bahia também. TV Secal em Florianópolis, um grande abraço aos queridos amigos de Florianópolis. E Seridó, né? Seridó Espírita, no Rio Grande do Norte. Um abraço aos queridos amigos do Rio Grande do Norte. E Rádio Estação da Luz. Então, aqui fechamos hoje com os nossos parceiros. Pedimos desde já que vocês façam suas perguntas, façam suas colocações. Teremos um imenso prazer de podermos aqui compartilhar das suas ideias e também tirar um pouco de dúvidas, que nós sabemos que nós não sabemos de tudo, na verdade. Sempre temos algumas dúvidas e este canal é exatamente para isso, né? Para tirarmos um pouco mais as nossas dúvidas, interagirmos um pouco mais e também nos esclarecermos. Eu vou chamar agora a Adriana do Carmo, ela que faz parte aqui da nossa bancada, da Espiritize. Adriana, seja bem-vinda. Jutaí Costa, ele que é vice-presidente do Centro Espírita Irmão Salustiano, presidente da UERP, a União Espírita de Ribeira do Pombal, está aqui conosco também, para nos ajudar, né, nos ajudar nessa mesa redonda de hoje. E, enfim, o nosso convidado especial, um amigo querido, Marcelo Henrique, né? Sejam todos bem-vindos. Marcelo, é um grande prazer, né, tê-lo aqui novamente. Você que, quando chega aqui na Web TV Espiritize, sempre nos abrilhanta, trazendo não vamos dizer assim, ideias novas, mas ideias mais profundas, esclarecendo outras tantas, né? Lançando um pouco de luz, né? Isso para a gente é muito bom. Então, eu vou passar a palavra para a Adriana do Carmo, fazer suas considerações, em seguida Jutaí, depois nosso querido Marcelo. Boa noite Marcelo, boa noite Ailton, boa noite Jutaí. Seja muito bem-vindo, Marcelo, mais uma vez na TV Espiritize. E eu já estava com saudades, viu, Ailton? Depois de um tempinho sem aparecer por aqui, já estava com saudades. Uma boa noite a todo o pessoal do chat também, a todo o pessoal dos bastidores. Que bom, que bom. Jutaí, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Ailton. É sempre bom ser recebido assim, com um abraço enorme em palavras. Seja bem-vindo. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer da minha satisfação de estar com vocês, né, com a Adriana, com o Henrique, e podendo aprofundar um pouco essas ideias, né, que nós colocaremos hoje aqui. É bom que a gente expanda um pouco o pensamento espírita, recobrando alguns ensinos do próprio Kardec, né, como nós faremos hoje. Então, que tenhamos uma noite assim bastante rica e proveitosa. Muito bem, Jutaí, muito obrigado, viu, pelas considerações, Adriana. E, enfim, Marcelo, seja bem-vindo, a palavra está franqueada a você. Lembrando o nosso tema, política social espírita. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso aí hoje, né? Tem gente que está com dúvida. Vamos lá, Marcelo, seja bem-vindo. E eu já franqueio a palavra, Marcelo conversamos aqui, ele vai fazer uma pequena introdução para nos deixar a par sobre a temática de hoje. Uns 15 minutinhos só para ventilar algumas ideias e aí a gente começa abrindo a nossa mesa redonda, tá bom? Seja bem-vindo, meu irmão.
Boa noite, Adriana, Ailton, Jutaí, aos amigos que nos assistem ao vivo pela Web TV Espiritize, TV 7 e demais canais parceiros. Honrado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos, e de escusas pela nossa voz hoje, estamos com afonia, mas esperamos que ela não nos atrapalhe na condução desse processo de conversação que vamos ter hoje. Conversava eu há algum tempo com o querido Ailton sobre a temática que queríamos desenvolver nessa calorosa noite, nessa programação. E o tema política social espírita se tornou muito interessante, muito oportuno, tendo em vista essa série de ocorrências que gravita em torno do movimento espírita na atualidade político-social do nosso país e de todo o mundo. É importante que nós espíritas tenhamos a informação baseada em Allan Kardec para aplicarmos o conhecimento espírita nas diversas dimensões, quadrantes e cenários da nossa existência física. E eu abro essa nossa conversação com um pequeno excerto do professor José Herculano Pires, considerado o maior filósofo espírita brasileiro e um dos maiores de todos os tempos, onde ele diz o seguinte: só um homem humano poderá construir uma sociedade humana. A partir dessa ideia herculanista, que a princípio pode parecer redundante, homem humano construindo uma sociedade humana, nós temos a exata dimensão de qual seria o nosso papel na Terra, já que estamos encarnados nesse planeta. Chamamos o conjunto de inteligências que gravitam em torno da Terra de humanidade. Essa humanidade comporta duas dimensões conforme o conhecimento espírita: a humanidade dos encarnados e a humanidade dos desencarnados. Tanto que Herculano também, de maneira muito acertada, dizia que nós somos seres mundividentes ou interexistentes, porque fazemos parte ao mesmo tempo da realidade físico-material, humana, em essência, corporal, existencial, no aspecto da consistência da alma, do espírito encarnado, e, ao mesmo tempo, participamos da vida dos espíritos, ou a vida espiritual propriamente dita. Dito isso, é importante que os espíritas modifiquem um pouco o padrão de entendimento acerca do que seja a nossa existência neste planeta. Porque muitos espíritas, inclusive seguindo informações dadas pelos intérpretes da atualidade espírita, que são médiuns, palestrantes e dirigentes, têm uma tendência a considerar de que as transformações planetárias, e aí nós lembramos a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde no conjunto de 10 leis morais, espirituais, está a lei do progresso, esses espíritas, orientados pelos outros espíritas, lideranças, acabam acreditando que as transformações planetárias, dentro da lei do progresso, seriam obra master dos espíritos desencarnados. E aí a frase de Herculano vem a calhar, porque somos homens, homens humanos, e pretendemos construir a sociedade humana. Ou seja, temos que arregaçar mangas e trabalhar na construção de uma sociedade mais harmonizada, eticamente construída, sóbria, progressista e feliz. Feliz o quanto possível para a maioria
ou a totalidade dos habitantes desse planeta. Veja que o tema da nossa conversação ele está escorado em 3 pilares. Nós vamos falar de política, nós vamos falar de sociedade, o alcance social, e vamos falar de espiritismo. E aí, Ailton, Jutaí e Adriana, parece-nos que propor essa temática é algo um pouco raro, um pouco difícil de acontecer e também visto com cara feia por grande parte dos espíritas da atualidade. Pois eles acham que política é coisa para ser tratada fora da casa espírita. Política é para ser tratada pelos profissionais da política ou pelas pessoas que estão envoltas em atividades que refletem quase sempre elementos apenas da materialidade, apenas da vida corporal. E aí, nós nos escusamos de fazer as tarefas que nos cabem, de agir construtivamente, de transformar o ambiente do menor ao maior, para que as leis de Deus, as leis espirituais, para que os paradigmas espíritas, que são os mesmos paradigmas espirituais, tenham materialidade e concretude no mundo em que nós estamos vivendo. Ora, desses 3 pilares, vamos começar pelo mais simples, por aquele que, nesta mesa redonda, seria o mais clássico, que nos une, que nos irmana, que nos vincula, que é o espírita. E por que o espiritismo se nos apresenta como uma proposta peculiar, compatível com a dimensão da atualidade planetária? Porque, conforme Jesus de Nazaré, num de seus colóquios inesquecíveis, devemos ser no mundo sem ser do mundo. E o espírita tem esta possibilidade porque compreende a transitoriedade, a natureza real da existência física momentânea, que perpassa por trás dela uma dimensão espiritual permanente. Então, as condições favoráveis na existência material de algumas pessoas, nossas ou de outrem, elas são apenas condicionais. Elas estão contidas no conjunto de especialidades do espírito, que são as provas, as expiações e as missões. E que nada disso que está ao nosso dispor nos pertence em essência. É algo emprestado, ao qual nós prestaremos contas. E aí vem outra passagem importante do Mestre de Nazaré, quando ele nos questiona: que fizeste, pois, dos talentos que o Pai lhe confiou? Esses talentos são as ferramentas. Tanto as nossas ferramentas espirituais, aptidões, qualidades, características, dons, virtudes e também os vícios, quanto os elementos da materialidade corporal, da materialidade existencial, da natureza planetária que estejam à nossa disposição. Para falar do segundo pilar, que é o de sociedade, nós devemos partir da própria definição contida na 3ª parte do Livro dos Espíritos, que nos coloca num cenário especial dentro da sociedade, que é aquele sociologicamente como está dando retorno, sociologicamente considerado como a família, a base da... E aí, nesse aspecto, temos que considerar o antes, o agora e o depois. Nos vínculos, nas relações, na convivência que estabelecemos,
repito, como disse no início, tanto no plano da materialidade, com os que estão encarnados, quanto no plano espiritual, com aquelas criaturas com as quais mantemos tais vinculações, em razão do conjunto das experiências. Então não podemos ser espíritas, meus amigos, apenas dentro da instituição espírita ou nas atividades espíritas. Temos que ser espíritas, basilar inicialmente na família, com os desafios da família, e em todos os outros cenários ou ambientes que nós estejamos envolvidos pelas circunstâncias das atribuições que temos. A rua onde você mora, o bairro, a cidade, o estado, o país, o planeta. Círculos concêntricos, onde nós estamos no centro e fazemos gravitar a nossa ação para todas essas vertentes, todos esses quadrantes. Por último, o tripé acaba confirmado e firmado sob o aspecto da política. E aí, um pensador não espírita, ao falar sobre política, uma vez conceituou: política é a arte de governar os homens, daqueles que gostam da política, em cima dos que não gostam ou não suportam a política. E aí surge aquele comportamento padrão do espírita que pinça aqui ou ali um trecho do evangelho cristão, ou um trecho do evangelho espírita, a tradução espírita dos conteúdos contidos no Novo Testamento, para dizer que não se pode servir a dois senhores. E que o espírita deve se preocupar com as coisas do espírito, deixando as coisas do mundo, as coisas da materialidade física, para outras pessoas que têm incumbência de tratar dessas questões. Ora, o espírita não gravita num mundo apenas espiritualmente. Ele tem relações, ações, construções, vinculações com a materialidade. A materialidade nos é uma necessidade. Tanto que os espíritos, respondendo a Allan Kardec sobre a finalidade da existência, nos disseram que a existência física comporta muito mais o âmbito das provas, das provações, das experiências, do que o das expiações. Porque nós viemos para a materialidade para provar a nós mesmos acerca das nossas competências, acerca das nossas qualificações. Se nós estamos nesta vida com condições de nos portarmos, de agirmos de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais aperfeiçoada, de uma forma melhor do que as anteriores existências do nosso espírito. Assim, os assuntos públicos, os assuntos de governo, os assuntos da cidadania, os assuntos dos ambientes sociais são de imprescindível interesse e de necessária vinculação também dos espíritas. Na noite de hoje, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre algumas formas de participação social do espírita, que são franqueadas pela nossa conjuntura político-social brasileira, e que, se nós não ocuparmos esses espaços, outros ocuparão. E certamente, por não terem a amplitude de conceitos que a doutrina dos espíritos nos proporciona para entender as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual e as diversas circunstâncias
da vida física, acabaremos nós sendo suplantados por ideias que nem sempre são as mais convenientes do ponto de vista da ética, do ponto de vista da espiritualidade para o curso da evolutividade individual e coletiva neste planeta. Essas eram, Ailton, as ideias iniciais para a gente colocar um pouquinho de tempero nessa nossa conversa. Maravilha, aí já dá já para a gente abrir um seminário já com essas ideias. Mas vamos lá. Para mim já foi ventilado muitas coisas aqui, que já rabisquei muitas outras aqui. Então eu vou passar logo a palavra para a Adriana. Adriana, fique à vontade, vocês do chat aí também fiquem à vontade para fazer a sua pergunta, ok? Foi muito bem temperada, viu, Marcelo? Realmente abriu aí bastante possibilidades para a gente. Mas eu queria iniciar, Marcelo, fazendo assim uma colocação que é a seguinte. A gente percebe que as narrativas, né, de diversos segmentos religiosos, de uma forma geral, eles acabam validando um certo conformismo, né, em relação à pobreza, né, acabam fazendo com que o sujeito ele se conforme, né, em ser pobre, porque ali ele estaria recebendo uma certa vantagem, vamos dizer assim, do olhar divino, né? Então Deus olha para os pobres e essas coisas que a gente já está acostumado a ver. Infelizmente, nós temos na literatura espírita também, né, determinadas colocações que validam essa narrativa. Né? Infelizmente, porque eu acredito que o espiritismo ele se coloca muito... A Kardec, quando ele vai tratar, né, da lei de sociedade, quando ele vai tratar de algumas questões, os espíritos colocam e deixam muito bem claro o nosso papel, né? O papel da sociedade em relação à igualdade social, enfim, coisas assim. E aí, se vocês me permitem, né, citar, inclusive, uma dessas literaturas, a gente tem no livro Pão Nosso, de Emmanuel, quando ele trata do salário. E aí eu queria só, para relembrar, né, só trazer aqui alguns itens dessa passagem, que é assim, o item 3 ele vai falar: operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não sejam mártires de representações e banquetes. Aí, seguindo mais, no item 6, ele vai falar: não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se o homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, mais altamente intranquilo. E para finalizar, antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te às concessões do céu. E aí, Marcelo, diante disso, a minha pergunta para você é a seguinte: você não acha, né, não acredita que esse tipo de narrativa acaba fazendo com que as pessoas se estacionem, né, e não busquem essa questão de transformação social e de justiça social? Olha só, o problema ele acaba sendo mais profundo do que aparentemente possa parecer. Nós temos uma diferença essencial entre o movimento espírita originário e o movimento espírita brasileiro. Do ponto de vista técnico, o conjunto da obra de Allan Kardec mantém, em relação à mediunidade brasileira, uma diferença essencial que respinga em todo o processo de entendimento de qualquer psicografia ou de qualquer obra que tenha sido aprovada por uma editora espírita ou por uma instituição espírita que mantém uma editora.
Pelo que nos consta, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, já que foi citada uma obra psicografada por ele, é dinâmica, é real, é uma das maiores que o mundo espírita conheceu. E aí eu estou chamando de mundo espírita o ambiente de 1854 para cá, porque foi em 1854 que Kardec começou a se interessar pela fenomenologia mediúnica, que o levou a estudar e a conceber o projeto espírita. No Brasil, infelizmente, nós não tivemos nem por parte dos organizadores do movimento, nem por parte das pessoas que gravitaram em torno da aprovação e da publicação de obras de natureza mediúnica, qualquer critério de seletividade, qualquer critério de apreciação. E aí nós vamos chegar no autor deste triste capítulo do livro O Pão Nosso, que não é um livro ruim, sabe, Adriano? Porque Emmanuel, conhecido por nós como o Padre Manuel da Nóbrega, que encarnou no Brasil e foi um sacerdote jesuíta na época do Brasil colônia, escreve, muitas das vezes, com propriedade sobre assuntos de natureza evangélica, sobre a moral cristã. Muitos dizem que a moral cristã é a moral espírita. Não é. A moral de Jesus de Nazaré pode embasar a moral espírita, mas não necessariamente. O espiritismo não está contido apenas na moral trazida por aquele homem singular da antiguidade. Na introdução do Evangelho, inclusive, Kardec atesta. O espiritismo tem como antecedentes a palavra de Jesus, os feitos de Jesus, e a filosofia de Sócrates e Platão. O que nos dá uma dimensão já muito maior do que o reducionismo evangélico, baseado, inclusive, numa interpretação estrita, estreita, precária dos 4 evangelhos, dentre quase 90, que foram selecionados pela Igreja Católica para serem os evangelhos canônicos. Então, o autor, Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega, foi um espírito mediano, que teve uma existência conturbada no Brasil, e daí, quando desencarna, se torna um complementador da obra dos espíritos superiores, organizada e assinada por Allan Kardec. Aí nós temos um problema de essência, que é colocar na mesma prateleira Emmanuel e um Lacordaire, um Lamennais, um São Luís, um Erasto, um espírito de verdade. Mas o movimento espírita erige, eleva. Qual é o critério de autoridade desta obra, O Pão Nosso? Qual é o critério de autoridade desse autor? Quem é que o qualificou para ser um escritor, um orientador complementar das obras de Kardec? E aí ele nos sai com esta pérola, né? Que é a pérola do conformismo. Você é infeliz, você é maldito, mas tem que bendizer a sua maldição, porque depois da morte um lugar melhor está lhe reservado. Ou seja, espírita, fique você quietinho dentro de casa, não reclame do seu patrão, não reclame do pão que deveria estar assado e não está, não reclame do cobrador de ônibus que não lhe devolveu o troco, não reclame na fila do açougue que tem alguém passando a perna, não reclame do seu patrão que lhe prometeu valorização profissional e está há anos te tratando da mesma maneira. Não reclame do seu professor que não está ensinando aquilo pelo qual está sendo pago. Não reclame de si mesmo, porque você é um infeliz e será sempre assim. Mas não se preocupe, o seu pagamento está
guardado para o final. Essa cultura do conformismo ou da conformidade passiva não condiz com o que foi o homem Jesus de Nazaré. Não condiz com o homem que foi Denisard Rivail, Allan Kardec. Dois inconformados, que não precisaram pegar em armas, que não precisaram realizar grandes revoluções para sacudir materialmente os ambientes e as pessoas onde eles estavam. Mas trabalharam com as ideias sociais espíritas. E aí, quando a gente fala, né, Ailton, nos ambientes mais progressistas do espiritismo, que Jesus foi um revolucionário, as pessoas nos olham com olhos arregalados, porque não entendem a essência da palavra revolucionário. Você, Ailton, é um revolucionário conduzindo este trabalho na Espiritismo. O Jutaí e a Adriana, dentro dos cenários onde estão, eu conheço pouco deles, mas eles estão inseridos em ambientes espíritas, devem ser revolucionários, porque o mundo não tem que parecer ser como aquela água parada de fundo de poço, que o mestre, inclusive, disse que nós não poderíamos ser a água parada do fundo do poço, porque nós temos que movimentar. É o fermento que leveda a massa, é o sal da terra e a luz do mundo. Aí, Adriana, essa ideia de que nós não precisamos nos mexer, porque no futuro as coisas serão melhores, e nós ouvimos isso muito nas palestrinhas e palestrões das casas espíritas, de que, a espiritualidade não dorme, a espiritualidade está trabalhando, os guias espirituais vão conduzir a Terra para o estágio regenerado. Quando? Como? Onde? Por quê? A missão é de quem está na Terra. As condições de transformação são de quem está na Terra. Os que desencarnaram, estão desencarnados, podem nos intuir, influem nos nossos pensamentos e atos mais do que nós imaginamos, disseram os espíritos a Kardec. Eles já fazem isso de uma maneira pontual. Nas mesas mediúnicas, nós dizemos sempre que as primeiras intuições são as melhores, mas nem sempre nós estamos dispostos a ouvi-las. Nem sempre nós seguimos as nossas intuições. Então, esse comportamento passivo do padre, eu, aliás, continuo o chamando de padre, viu? E muita gente no movimento espírita não gosta quando eu falo isso. É o padre, sim! E vai continuar sendo padre, porque, inclusive, as imagens que nós fazemos dele são daquela criatura paramentada. Não, mas tem as imagens aí que são da época que ele teria vivido lá próximo ao Cristo, tendo sido um senador romano, um senador que não consta, inclusive, dos livros de história, dos anais de história. É um personagem fictício. Como fictícios são muitos os relatos mediúnicos que gravitam em torno do movimento espírita, mas que são aceitos por causa do tal critério de autoridade ou do critério de veracidade. Então, o padre, meus amigos, continua sendo o padre daquela época, que dizia para os índios aqui no Brasil que eles não deveriam se rebelar contra os colonizadores, que eles tinham que aceitar passivamente a religião que estava sendo lhes imposta, porque senão eles iriam sofrer. E o sofrimento para a cristandade, e aí também para o espiritismo, que é uma espécie de cristandade, dada a influência, a miscigenação de ideias e de culturas que forma esse caldo cultural espírita brasileiro, é o da subserviência, o da passividade, o da condição de baixar a cabeça
e esperar por um futuro melhor. Bom, Juta, vamos lá, com você. Tá. Sem áudio. Aí, pronto. Me ouvem bem agora? Ok. Pronto. Já foi dito tanta coisa que eu não sei mais por onde eu começo, né? Mas eu queria começar pelas concordâncias. De tudo que foi dito, eu acho que tem algo que é fundamental para o posicionamento das pessoas, do ser humano. É preciso, primeiro, saber do que você está participando, né? É preciso conhecer do Espiritismo para que você possa colaborar adequadamente com a proposta espírita, né? E nesse ponto eu concordo plenamente com o Henrique, quando ele colocou logo no início que as pessoas precisam, de certa forma, entender o seu papel, a começar pela sua própria natureza espiritual e a condição de ser interexistencial. Se a gente não compreende isso fundamentalmente, a gente não consegue combater em nós aquilo que é o chamado materialismo. Porque o materialismo, para ser combatido, antes de tudo, precisa ser combatido no nosso íntimo, né? Nós precisamos entender que nós somos seres muito além de materiais, né? Então, se a gente não consegue entender da nossa própria natureza e começar a se comportar e pensar como espíritos, dificilmente a gente dá passos largos, né, nesse processo evolutivo, né? Então, nesse ponto, a gente tem plena concordância com tudo que foi dito. Pegando aí a última situação, falada aí sobre o texto de Emmanuel, eu acho que é um pouco arriscado a gente interpretar somente considerando um trecho do próprio texto e desconsiderando uma obra inteira, né, do autor. Às vezes, essa contextualização fica um pouco equivocada na interpretação. E, por exemplo, se a gente lê o livro Paulo Estevam, por exemplo, e percebe aquelas revelações que foram feitas, históricas, que só foram comprovadas décadas depois, nós podemos ver aí o conhecimento desse espírito, né? O valor desse espírito Emmanuel. Então, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla nesses debates, e eu não gosto muito de entrar por essa linha de julgamento de espíritos e de pessoas, né? Então, nesse ponto, eu discordo um pouco da própria interpretação trazida aqui por Adriana, porque se a gente for ao livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, tem os superiores e os inferiores. Se a gente for com esse olhar, nós vamos interpretar da mesma forma Kardec, né? Então, a gente precisa ver que, por trás disso tudo, existe algo que é o combate a esta visão materialista. A gente interpreta muito em cima daquilo que nós vivenciamos na matéria, sem considerar o nosso lado espiritual. E isso, muitas vezes, nos leva a esse tipo de interpretação, que eu não posso nem dizer que está errado, que está equivocado, só posso dizer que eu não concordo plenamente, né? Então, eu gostaria também de trazer um ponto que ficou do nosso último encontro de fevereiro, a questão política, né? No livro O Centro Espírita, no capítulo 8º, se eu não me engano, 8º, Herculano Pires faz uma interpretação muito interessante, né, do pensamento espírita com relação a essa questão da participação do espírita na política. E eu queria retomar essa questão para que fique bem claro. E eu queria que Henrique nos respondesse aí sobre essa questão. Como é que a gente diferenciaria o papel do espírita enquanto cidadão e do espírita na tribuna, né? E também o espírita candidato, como deveria se comportar? Eu acho que do próprio Herculano, considerado o melhor método que mede Kardec pelo próprio Emmanuel, eu acho que a gente poderia, então, aproveitar desse ensino de Herculano para fechar aquele encontro passado sobre essa questão da nossa participação política enquanto espíritas. Então, Henrique, eu coloco aí para você dar uma luz para nós aí, você que gosta tanto do Herculano. Eu também gosto, é bom que se diga. Jutaí,
não só gosto do Herculano, como me comunico semanalmente com ele. Nossa casa aqui em São José, Santa Catarina, ao lado da capital do estado, e aí eu cumprimento os nossos amigos do TVC ECAL, que está conosco também nessa empreitada, companheiros de longa data. Nossa casa se chama Centro Cultural Espírita Herculano Pires. Mas nós fazemos em relação ao pensamento do metro que melhor mediu Kardec, e essa fala é do padre. Esse conceito quem deu foi o padre. Exato. Para dizer e corroborar o meu pensamento de que eu não pego tudo que o padre escreveu, amasso e jogo no lixo. E nós dizemos isso diariamente no Grupo Espiritismo com Kardec, o ECK, que é a nossa identidade de 5 anos para cá no mundo virtual espírita. E também no mundo presencial, porque já fizemos alguns eventos presenciais. Nós temos que saber separar. Inclusive na obra de Kardec, no conjunto das obras de Kardec, nós não podemos trabalhar com cláusulas pétreas, porque nem ele, Allan Kardec, estabeleceu a perpetuidade de tudo aquilo que foi escrito há mais de 160 anos. Ao contrário, ele afirmou: o Espiritismo é progressista e progressivo. Progressista porque está na missão espírita a transformação da sociedade. Se o Espiritismo for tratado como uma mera filosofia, como um mero conteúdo que está em livros e instantes de bibliotecas, ou se ele for tratado como uma proposta meramente religiosa, calcada apenas no consolo, ou, como queiram alguns, na caridade proselitista, o Espiritismo estará fadado a ser mais uma boa intenção que ficou apenas como uma proposta e não se concretizou. Então, nós procuramos, em relação a Emmanuel, em relação a Kardec, em relação a Herculano, analisar criticamente. E isso não é julgar, nem pessoas, nem ideias. É criticar. Nós precisamos separar o que é criticar e o que é julgar. Allan Kardec, por exemplo, criticou a obra contemporânea dele, Os Quatro Evangelhos, recebida por um médium, ditada por um espírito, publicado por Jean-Baptiste Rostand. Obra que até 10 anos atrás era considerada como protocolar dentro balizadora, inclusive, da orientação federativa brasileira, oficial. Somente recentemente, vencida uma batalha judicial, o parágrafo único do artigo 1º do Estatuto da Federação Espírita Brasileira foi alterado para retirar a obrigatoriedade do ensino, do estudo e da difusão desta obra. Mas Kardec analisou, criticou a obra e disse que ela era respeitável, mas que não correspondia aos princípios da doutrina espírita. Falando a respeito deste capítulo da obra O Centro Espírita, que muitas pessoas acham que é uma obra direcionada apenas para a estrutura administrativa e organizacional e ambiência interna de uma instituição espírita. Mas, apesar do título, a obra transcende, porque ela extravasa para os diversos cenários onde o espírita é chamado a colaborar. Jutaí, eu fui candidato a vereador 2 vezes, aqui próximo a Florianópolis, 50 quilômetros de Florianópolis, na cidade de Tijucas. Fiz 2 campanhas éticas, honestas. Não comprei votos, não ofereci promessas e, principalmente, Tijucas tem em torno de 10 instituições entre espíritas e espiritualistas. Estou falando de espíritas e espiritualistas porque estou incluindo as tendas e os terreiros de Umbanda daquela cidade. Que muitos deles, felizmente, nos recebem para fazermos conversações espíritas e estudam as obras de Kardec, sobretudo o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Daí, essa ponte importante que nós fazemos na quadrância espírita com filosofias que podem não ter
as mesmas práticas, mas estão encaminhadas, estão em processo. Isso é muito importante, nós ampliarmos, nós estabelecermos o diálogo com outras correntes espiritualistas ou não, para trabalharmos as questões espirituais. Perfeito. Então, eu não fiz campanha dentro das instituições espíritas ou espiritualistas daquela cidade. Eu estabeleci uma divisão. Todo mundo sabia que eu era espírita. Todo mundo sabia que eu frequentava as instituições, que eu fazia palestras nas instituições. Essa me parece ser a diferença fundamental quando nós trabalhamos a questão da ação política. E aí você também me pergunta como separar o cidadão da tribuna. É impossível separar, Júlio. É impossível, porque o homem que está na associação de bairro, o homem que é eleitor, o homem que é candidato, o homem que, no intervalo para o cafezinho do seu trabalho, do seu serviço, da sua empresa, da sua atividade, inclusive no setor público, vai discutir as políticas públicas, vai discutir as ações governamentais, vai discutir as propostas dos candidatos na eleição municipal, na eleição estadual ou na eleição nacional. Deve fazê-lo, sob pena de que, ao omitir-se, deixa que os outros que gostam da política façam e aconteça. O que nós não podemos admitir, no sentido, não é de exigência ferrenha e de domínio sobre os outros, mas de consenso. É permitir que a tribuna ou que a reunião espírita se transforme num ringue, se transforme num ambiente onde nós vamos conversar sobre apenas ideologias político-partidárias. Aí é exatamente essa a admoestação feita pelo professor Herculano Pires, que, aliás, foi chefe de gabinete do prefeito Jânio Quadros, em São Paulo. Ou seja, um espírita atuante que trabalhou na política. Herculano foi dirigente sindical do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. E muita gente acha que o espírita está envolto numa aura, está envolto num sacerdócio que não participa das ações políticas. Nós tivemos um deputado federal, durante vários mandatos, vinculado à causa espírita, que foi o deputado Freitas Nobre. Nós já tivemos políticos do passado, como o próprio Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que foi deputado federal no Rio de Janeiro, que era a capital da República. Não há nenhum problema em o espírita participar, seja por mandatos políticos ou outras figuras de participação, no cenário social. É imprescindível. Aqui eu vou fazer um recorte. Durante 5 anos, eu fui participante do Conselho Nacional de Saúde do Governo Federal, representando quem? O movimento espírita. Somente a instituição que eu integrava tinha assento no Conselho Nacional de Saúde, que é responsável, muitos devem saber, pela definição das diretrizes em termos de saúde pública de todo o país. E é um órgão representativo, ou seja, os cidadãos têm que estar lá, os espíritas e os não espíritas. Do segmento religioso havia o representante espírita, que éramos eu e mais 2 pessoas, porque a gente era o titular e 2 suplentes, e 3 representantes também, um titular e 2 suplentes, da Congregação Nacional, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Então, você imagine, numa assembleia de centenas de pessoas representando segmentos da sociedade, profissionais de saúde, pessoas que atuam em instituições filantrópicas ligadas à saúde, representantes de órgãos públicos, representantes dos contribuintes,
dos consumidores dos serviços públicos e privados de saúde, porque o Conselho Nacional de Saúde também rege os planos de saúde privados, aponta diretrizes para tal situação. Nós tínhamos lá um representante espírita. Veja a importância disso. E aí, fazendo uma abertura no leque, na cidade que você mora, você sabe quantos conselhos representativos da comunidade existem? Conselhos municipais? Você sabe que a possibilidade de você, como representante de uma instituição espírita, ter assento nesse conselho para definir, por exemplo, como vai ser a segurança pública da sua cidade, como vai ser a educação, a saúde, como vão ser os transportes, como vai ser a indústria, o comércio, como vai ser o saneamento? A própria educação também. O espírita tem que sair da sua redoma de achar que isso são coisas do mundo material e nós não temos que nos preocupar com isso, e assumir posturas, assumir papéis. Então, Herculano, no citado capítulo, fala exatamente o que eu disse no início em relação à frase de Jesus: estar no mundo, participando sem ser do mundo, sem se deixar contaminar com os problemas de ordem ética que assolam esses ambientes que são característicos da política mundana, da política social com P minúsculo, para transformar essa política com P minúsculo numa política com P maiúsculo, com autoridade ética, com disciplina, com abrangência, promovendo a igualdade, a justiça social. Palavras muito presentes nos discursos dos políticos, mas ainda longe de serem materializadas. Muito boa a discussão sadia. Aí eu gostaria só de fazer um complementozinho rápido. Pode ficar à vontade. Inclusive, reforçando o que foi dito. Nesse capítulo 8º, eu acho que é uma leitura obrigatória para todos nós. Herculano também fala o seguinte, que a grande contribuição das casas espíritas, do movimento espírita, do espiritismo, na verdade, é exatamente na formação de homens melhores para ocupar esses espaços. De forma que a gente precisa, sim, se preocupar enquanto cidadão, ocupar esses espaços e levando a nossa visão de mundo, né? Essa visão de mundo espírita. E essa é uma grande contribuição que nós podemos dar na política. Na política, não, em todos os setores. E nesse capítulo 8º, Herculano fala disso com muita propriedade. É bem interessante. Obrigado aí. Ok, muito bom, muito bom. Marcelo, deixa eu fazer uma colocação e depois a minha pergunta. Realmente, a gente percebe muito no movimento espírita, quando a gente toca em política, há um certo recuo das pessoas em não querer se aprofundar nesses temas, né, nesse tema. Ainda mais quando vamos opinar sobre tais situações que ocorrem no Brasil. Suponhamos que o Brasil está pegando fogo, determinado país está pegando fogo, e a gente pode fazer alguma coisa e a gente não faz. Espera que os outros façam por nós. Então, imagine também outra ideia, outra situação, que o espírita tem conhecimento, tem uma capacidade de contribuir de forma mais ativa, de forma mais proativa em determinadas situações, para tornar aquilo que Kardec disse, né, um espiritismo progressista e progressivo. E a gente fica esperando, muitas vezes, a situação cair como se fosse num passe de mágica do céu. E deixando claro que as coisas não caem do céu. E eu lembro perfeitamente aqui, Marcelo, de um livro que eu acabei de ler, de Tolstói, que é O Reino de Deus está em vós. E Tolstói, ele faz uma crítica muito, mas muito forte com relação a esse reino de Deus que as pessoas esperam. Como se esse reino surgisse de uma hora para outra ou num passe de mágica. Ou como se os anjos e os querubins
fossem descer dos céus e transformar o planeta Terra num planeta de regeneração de uma hora para outra. E Tolstói vai dizer, não, isso não vai acontecer. Por isso que o tema do livro é o reino de Deus está em vós. E esse reino, ele vai dizer que não é um reino estático, ou seja, que fica estagnado, imóvel. Esse reino, ele é sempre em movimento. E se nós queremos um reino melhor, que seria um planeta melhor, uma política melhor, nós temos que, de alguma forma, nos mexer para nos inserirmos nela. O próprio Aristóteles vai dizer que a política ela envolve uma situação coletiva. A política ela envolve uma situação juntamente com a ética. A ética envolve outra situação que é individual, é como se fosse uma relação conosco mesmo, no propósito de nos aperfeiçoarmos. Mas a política envolve a coletividade. Então, juntando-se as duas, daria para fazer muita coisa. Né? Ou seja, eu me transformo, e a partir do momento que eu me transformo, eu passo a influenciar de forma positiva outras pessoas. Mas para isso eu preciso transformar o mundo que me cerca, pelo menos ajudar o mundo que nos cerca. Como é que eu vou ajudar se a política vai mal? Se eu não participo da política? Se eu permito que os maus façam parte das políticas? Eu permito que os maus me governem? Então, a minha pergunta é, de forma muito objetiva, como adentrar? Eu sei que a pergunta está muito batida, mas como fazer de forma muito objetiva, de forma muito serena, com que nós espíritas passemos a ganhar mais espaços dentro da política, dentro da sociedade, de maneira que venhamos a contribuir de forma muito objetiva mesmo com essa situação e não deixar que as coisas deixem a vida me levar. Como é que você enxerga essa situação? Deixasse numa saia justa aqui, né? É como se a gente tivesse aí uma bula, uma fórmula para conseguir a materialização desse intento de participação do espírita na vida política, na vida político-social institucional brasileira. Só que eu quero fazer um pequeno recorte, Ailton. À vontade. O espírita não é um ser amorfo. Não é um ser que está ali vivendo uma vida espiritual na Terra. Tem muitos espíritas que vão para o centro espírita e acham isso, que nós estamos vivendo uma vida espiritual na Terra. Ou seja, eu vou procurar não me envolver tanto nas coisas da Terra, porque eu sou uma alma, eu sou um espírito encarnado e o que me está reservado é depois da morte. Já parou para pensar nisso? O quanto de educação espírita, entre aspas, nós colocamos nas atividades espíritas, preparando o ser para o futuro espiritual. O futuro espiritual é o estado desencarnado. Então a gente fala de realidades espirituais futuras. Vou usar o jargão popular espírita com o qual eu não concordo. A vida nas colônias, a vida nas cidades do além, a vida nos umbrais. Porque não entenderam os espíritas que colônias, cidades no além ou umbrais não são construções físicas nem parafísicas. São estados de consciência, são estados da alma, são estados espirituais. E que, quando desencarnamos, nós não vamos para lugar nenhum, minha gente. Nós vamos continuar gravitando, não raro, em torno das situações e das pessoas e dos cenários onde estivemos. Por isso que quem é sensitivo, quem tem sensibilidade mediúnica ou psíquica, enxerga, escuta, pressente, sente a presença dos entes queridos que se foram.
e não é nenhum desejo surreal, alguma vontade, alguma saudade. É uma realidade extrafísica gravitando em torno de nós. Então, os centros espíritas erram ao ficarem projetando, prometendo e construindo uma realidade espiritual quase sempre inexistente. Os centros espíritas precisam preparar as pessoas para a vida em terra, para a vida humana ou humano-espiritual, para que nós possamos fazer na terra, na condição de humanos, no momento que estamos despertos, as realizações, as ações promotoras da justiça social, da política social, da igualdade, dos direitos na terra. Então, Ailton, Adriana, Jutaí e amigos, o cidadão espírita, o eleitor espírita, ele tem os mesmos direitos e prerrogativas do não espírita. Mas, do contrário de quem não é espírita, nós deveríamos nos comportar em relação às eleições, principalmente, que são as escolhas de quem vai nos gerir do ponto de vista político, social, administrativo, não como torcedores de futebol, não como amantes dos gêneros musicais, não como partidários de determinadas correntes literárias, filosóficas, artísticas, culturais. Porque o que parece sempre acontecer é que nós votamos, e o voto é, nessa dimensão, importantíssimo para a construção de uma sociedade melhor, como torcedores. E depois de votarmos, nós colocamos num pedestal o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o senador e o presidente da República como alguém acima de qualquer suspeita, como um cidadão acima das críticas. E, ao percebermos equívocos de uns e de outros, não queremos ver, não queremos conversar sobre isso, porque vai baixar a vibração espiritual do ambiente, das pessoas. Então, Ailton, começa por isso. Começa pelo não comportamento de torcedor em relação a eleições. Porque o indivíduo que assume uma função pública, ele não pode ser considerado como superior a quem não está numa função pública, como se ele fosse um missionário do ponto de vista de missão espiritual, conceito espírita, e você, eu, todos nós que não somos representantes políticos do executivo ou do legislativo, missionários da mesma ordem. Quando os espíritos conceituam para Allan Kardec a natureza da missão espiritual na Terra, eles são claros, cristalinos, em dizer que cada incumbência que nós assumimos, em quaisquer dos ambientes ou cenários que nós nos encontramos, constitui uma missão. E essa missão pode ser menor importância e amplitude, ou maior. Vai depender da nossa qualificação, vai depender do nosso compromisso e, sobretudo, do exercício desta competência, desta missão, para ela ser menos ou mais importante. Respondendo objetivamente à tua pergunta, Ailton, como o espírita pode adentrar e ocupar de forma mais marcante espaço na sociedade? Com coragem, com iniciativa, com disponibilidade. Mas aí você pode pensar, mas eu já tenho meu emprego, eu já tenho a minha família, eu já tenho o meu lar, como é que eu vou ainda me incumbir de outras atribuições? E os que conseguem? E os que fazem isso?
são tão diferentes espiritualmente assim do que nós? Ou bate aquela ideia de conformismo que está lá na mensagem que a Adriana nos trouxe? O conformismo passivo. Aquela ideia de que nós temos que nos conformar com o que nos acontece, porque algo melhor está nos reservado. E aí deixamos passar uma existência de 50, 60, 70, 80 anos, com todas as oportunidades que ela enquadra e se compõe para fazer e acontecer. Um exemplo muito simples, Ailton. Onde fica a casa espírita em qualquer um dos cantos desse nosso lindo, riquíssimo e majestoso país? Num bairro e numa cidade. Esse bairro deve ter uma associação de bairro, um conselho comunitário, um conselho municipal. Já falei há pouco. Quantos espíritas participam destes cenários ou ambientes? Alguns deles precisam de procuração, de representação. Alguém tem que designar você a se candidatar a uma função. Mas, na rua onde fica o centro espírita, tem uma escola, ou tem um posto de saúde. Na escola, essa semana, vai ter uma assembleia de pais e mestres para tentar resolver um problema que é comum a todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, que é o da violência social, violência nas cidades, delinquência. Por que eu, espírita, que estou naquela rua, que frequento aquela casa espírita, não vou participar da assembleia no colégio? Eu não estou estudando no colégio, eu não sou pai de aluno que estuda lá, eu não sou professor do colégio, então eu dou de ombros, não faz parte do meu métier, não é assunto do meu interesse. É sim, porque a violência vai lhe pegar na rua, no estacionamento, onde você for buscar o carro depois da reunião de médiuns ou depois da palestra doutrinária. É um assunto concorrente, necessário, imprescindível. Mas o espírita diz assim: outros vão se preocupar com isso. E qual é o grau de compromisso e de comprometimento que nós temos com a implantação, olha o Tolstói aí, do reino de Deus na Terra? Olha Jesus de Nazaré aí. A felicidade não é deste mundo, mas não quer dizer que nós não tenhamos o compromisso, a obrigação, o dever de tornar a vida material na Terra menos penosa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O forte irá prover as necessidades do fraco. Isso é consciência cívica. Isso é justiça social. Isso é dever do espírita. Muito além do que se preocupar com a sua própria espiritualização. Tratando essa espiritualização como a conquista das virtudes morais, o pensamento reto e elevado, o equilíbrio ético, o fazer ao outro o que gostaria que seja feito a ele. Percebe como as coisas estão interligadas? Daí a propriedade de Herculano, no diálogo anterior, ter dito que não é possível ser espírita de crachá, espírita de carteirinha, espírita de vinculação à instituição. Não, eu sou associado da instituição espírita A, B ou C. E daí? Para que serve isso? Para você ser espírita apenas dentro daquelas 4 paredes? Ou para você pegar aquele compromisso, aquele ideal, aquela ética espírita e tentar exercitar, se esforçar,
reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Onde? No centro espírita? Também, mas nos outros ambientes igualmente. Para participar, é preciso disponibilizar-se. E muitos de nós, cansados, poxa, sexta-feira, 7 horas da noite, vai ter uma assembleia para discutir se vai ter no posto de saúde do bairro uma nova especialidade clínica ou não. Nós precisamos voz para mostrar para o prefeito que precisamos ter um especialista médico naquele posto. E eu vou para casa porque eu estou cansado, porque eu já trabalhei a semana toda. Entendeu? Bom, Marcelo, o tempo passa rápido, né? Corre. E nesse formato de mesa redonda, ele corre mais rápido ainda. Olha, pessoal, Jutaí tá com um problema técnico, ele não tá sem o carregador. A Adriana também já nos avisou aqui que a internet vai cair agora. Então, mas nós temos, tá cortando já, né? Olha, mas eu agradeço aqui as perguntas, as colocações, né, de Nelson. Nelson fez uma pergunta, José Barreto, pessoas que participaram do nosso chat aqui, ó. Suzy, Rosário, Júlia, Schutz, Júlio Pedrosa, Doraci. Vou fazer aqui um merchan com as pessoas, né, para dar uma justificativa, tá bom? Olha, Nelson Santos esteve aqui, Adriana, Rui Barbosa, Maria Cris Rivei, né? Pessoas que vieram lá de Portugal também, que estão aqui. Adilson Sacramento, Verônica Tavares, Bernadette, Lúcia Ramalho, Danilo Barbosa, Igor Tales, Marta Noves e Nelson fez uma pergunta, infelizmente o tempo não dá, Nelson, viu? Eu agradeço bastante. E também Antônio Carlos Amorim e Doraci Matos, viu? Pessoal, sintam-se abraçados, foi muito, mas muito bom. Precisamos fazer o número 2 dessa, viu? Número 2. A gente precisa retornar aqui com o Marcelo novamente para fazermos o 2, ok? Então, ia passar para a Jutaí, mas Jutaí já foi. Jutaí, um grande abraço pela participação. Adriana, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Adriana e em seguida para o nosso querido Marcelo. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa mesa. Já conhecia o Marcelo já de outras lives do Espiritismo e sempre quis interagir com ele, porque eu gosto muito das ideias dele, da maneira que ele coloca, e foi exatamente como eu esperava, foi muito bom. Muito obrigada, Marcelo, gratidão à TV Espiritismo pela oportunidade. Realmente reflexões muito boas, muito provocativas. Eu acho que já está na hora, né, da gente sair um pouquinho dali da zona de conforto e colocar o dedo em algumas feridas e mexer um pouquinho também nessas feridas quando a gente colocar o dedo, porque a gente só cresce assim. Então, gratidão a Ailton também, Marcelo, mais uma vez, ao pessoal do chat que contribuiu com a gente, e um abraço a todos. Ok, muito obrigado, Adriana. Marcelo, muitíssimo obrigado, viu? E prazer em revê-lo aqui. Muito tempo sem vir aqui no Espiritismo, né? Eu sei do seu trabalho, das suas ocupações, a gente tinha conversado, né, sobre essa sua ausência aqui na Web TV Espiritismo, então eu fui deixando, não vou incomodar muito ele não esses dias, esses tempos, mas um tempo breve, uma pulga coçou aqui, eu digo, vou perturbar Marcelo agora. Então, muitíssimo obrigado, meu irmão. Passo aí a palavra final para você. Nós estávamos, o Ailton sabe disso. Agradeço, Adriana, as deferências que me fazes. É um prazer estar contigo, te conhecer. Eu espero que a gente possa fazer outras lives aí para interagir um pouco mais essas ideias que são convergentes e também as ideias dissidentes, né? Como parte da colocação do nosso querido Jutaí. As dissidências também são importantes para que a gente vá naquele cadinho de compreensão, de entendimento, reciclando as nossas ideias com as ideias dos outros no sentido convergente.
Eu estava concluindo mais uma universidade, terminei, estou formado, já diplomado, o diploma saiu essa semana, em administração pública, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, de modo, Ailton, que agora eu estou mais disponível. Nós estávamos com uma carga muito grande, né, de atividades educacionais, inclusive defesa do TCC. O meu TCC foi sobre a área de ouvidoria pública, ouvidoria governamental, então foi muito produtiva, inclusive porque a ambiência espírita também necessitaria de ter ouvidorias, sabe? Para sistematicamente ouvir o que pensam os frequentadores das instituições espíritas acerca do modus procedendi, do modus operandi, da forma como as instituições são organizadas, administradas, geridas, e, sobretudo, sobre o retorno em termos de vantagens espirituais, né? Que aqueles serviços que são feitos com muito boa vontade, muita abnegação nas casas espíritas, possam estar sendo aperfeiçoados. Quero fazer o meu encerramento, Ailton, lembrando a seguinte circunstância. Embora a ambiência espírita não seja um palco, um local para que nós discutamos assuntos da política mundana, vamos dizer assim, nós temos que ter muito cuidado para não fazer da ambiência espírita um local onde estejamos ampliando desigualdades, intolerâncias, onde estejamos praticando, por alguma de suas formas, a opressão, o preconceito e a discriminação. O Espiritismo, assim, não combina, como nós escrevemos, e foi publicado no mês de abril, salvo falha da minha memória, na revista Reformador da FEB, um texto nosso dizendo que o Espiritismo não combina com racismo, com preconceito, né? Com homofobia, com violência, com armamentismo, com xenofobia, com misoginia, que são, infelizmente, situações da ordem do dia, patrocinadas muitas das vezes pelos políticos que estão hoje na nossa nação. Comportamentos deploráveis do ponto de vista ético-social e do ponto de vista ético-espiritual. Então, que o espírita seja, de início, desde sempre, o maior combatente dessas formas esdrúxulas de desigualdade, de preconceito, de tratamento desidioso, de tratamento indevido às pessoas. Quero encerrar com um pensamento de Allan Kardec, se me permitem, contido na Revista Espírita, no fascículo de junho de 1868. Kardec estava se preparando para o regresso no mundo espiritual e nos deixou uma fala muito importante, que é assim: o Espiritismo conduz ao fim a que se propõem todos os homens de progresso. É, pois, impossível que, mesmo sem conhecer a doutrina, não se encontrem em certos pontos e que não se deem a mão para marchar na mesma rota ao encontro dos inimigos comuns. Que inimigos comuns são esses? Os preconceitos sociais, a rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Veja o que disse Kardec, Ailton, que não é necessário que nós todos sejamos espíritas, que estejamos militantes no espiritismo, que acreditemos em todos os princípios fundamentais espíritas, mas é essencial que nós nos demos as mãos para combater os nossos inimigos comuns, preconceitos sociais, rotina, porque tudo que rotiniza fecha as nossas dimensões de entendimento, fanatismo, e nós temos tantos espíritas fanáticos, cegos guiando ou sendo guiados por cegos até o despiladeiro, como disse Jesus, a intolerância e a ignorância. Que Kardec nos oriente no sentido de tornarmos todos espíritas politicamente e socialmente atuantes, para construir uma humanidade reformada, transformada, mais ética e mais feliz. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Só corrigindo aqui, Deraci, meu nome é Deraci Matos, viu, Ailton? Pronto, Deraci Matos, tá aí. Falar, Deraci Matos.
Elisa Scarparo, né, também está aqui. E a Adriana do Carmo também está aqui no chat, está praticando a bilocação, minha querida? Então, pessoal, sintam-se abraçados. Tentou entrar aí, mas não conseguiu, certo? Jutaí, um grande abraço, um abraço fraterno a todos vocês do chat aqui. Se inscrevam no canal, divulguem esta live, vamos colocar e divulgar a doutrina espírita, né, da melhor forma possível. Então, precisamos sim dar esse primeiro passo, precisamos vencer esses preconceitos e as nossas amarras, os nossos atavismos, aquilo que causa, vamos dizer assim, um retardamento nessa evolução do ser humano espiritual, tá bom? Então, um abraço, um beijo no coração de todos. Marcelo, muito prazer em revê-lo.